Olá, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no Novo Eu 2023, Challenge 16 semanas. Nós estamos na 11ª semana, entrando aí na reta final, né? E o objetivo do Challenge sempre é o quê? Buscar o equilíbrio dentro dessas 5 estratégias, que é alimentação consciente, onde nós buscamos ter consciência do que nós estamos ingerindo, alimentando e nutrindo o nosso corpo, a condição física, onde nós queremos estar em movimento, tirando o sedentarismo, deixando o sedentarismo para o lado e fortalecendo a nossa musculatura e fazendo atividade física regularmente. A gestão do estresse, onde nós buscamos buscar onde nós estamos buscando o equilíbrio, aprendendo a dizer não para certas coisas, onde traz esse estresse emocional para nós, dormir melhor, ter uma qualidade de vida melhor, meditar, a purificação do organismo, onde nós buscamos ingerir uma quantidade de água para que nosso organismo seja purificado, né? E depois, em seguida, nós entramos com a suplementação adequada. Por que essa suplementação? Porque hoje nós não conseguimos nutrir o nosso corpo de acordo com o que ele precisa, porque a alimentação nossa está muito precária. Então, nós precisamos de mais nutrientes, vitaminas, minerais. Por isso que nós buscamos o quê? Essa suplementação, né? E hoje eu estou aqui para falar para vocês um assunto bem interessante, né, que é sobre o quê? Hormônios versus alimentação, né? Esse assunto é um assunto atual e muito importante. Os hormônios são substâncias químicas produzidas pelo nosso corpo que regulam o quê? Diversas funções como o metabolismo, o crescimento, a reprodução, diversas funções, né? O sono. Já a alimentação, ela influencia a produção desses hormônios, né? E afeta a saúde, e pode afetar a saúde, bem-estar geral. Então, é fundamental entender que, com a alimentação, nós podemos promover saúde hormonal ideal para o nosso corpo. Nessa apresentação, nós vamos explorar a relação entre alimentos e hormônios, como fazer escolhas alimentares saudáveis pode ajudar a promover a saúde e o bem-estar geral. O que são hormônios? Hormônios são mensageiros químicos do nosso corpo que são produzidos por glândulas específicas do sistema endócrino, que é liberado na corrente sanguínea. Eles agem como um sistema de comunicação interno, eles se comunicam entre si, levando informações de diversos tecidos e órgãos do corpo, regulando várias funções corporais, como crescimento, reprodução, desenvolvimento, o metabolismo, várias funções. Então, os hormônios têm várias funções no nosso organismo. Aqui, eu escolhi alguns principais hormônios, vou falar para vocês resumidamente, né, sobre esses. Só um momentinho aqui. Sobre os hormônios. A insulina. O que é a insulina? A insulina é um hormônio muito importante para o controle da glicose no nosso sangue. Quando nós comemos algum alimento que contém carboidratos, a insulina ela é produzida pelo pâncreas para ajudar a levar a glicose para as células do corpo. No entanto, a alimentação inadequada pode levar a problemas de saúde relacionados à produção de insulina, como diabetes. Então, não vamos exagerar o quê? Nos carboidratos. Hormônios femininos. Na apresentação passada, nós exploramos bastante, falamos bastante sobre os hormônios femininos, né? O estrogênio, a progesterona, onde tem um papel fundamental na regulação do ciclo menstrual nas mulheres. Esse hormônio, ele é influenciado pela alimentação e pode também ser afetado pelo desequilíbrio nutricional e os problemas de saúde relacionados à dieta. Então, nós vamos ver que tudo está correlacionado o quê? À alimentação, né? Os hormônios masculinos, como a testosterona, têm um papel importante na saúde dos homens,
Eles afetam a libido, a massa muscular, a densidade óssea e outros aspectos também da saúde masculina. A alimentação pode ter um impacto significativo na produção desses hormônios masculinos e, portanto, a saúde dos homens em geral, generalizando. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o hormônio do crescimento, que é o GH, que é uma proteína produzida pela glândula pituitária no cérebro, que desempenha um papel crucial no crescimento e no desenvolvimento do corpo. O GH, ele estimula, ele é bem assim, ele estimula o quê? Os ossos, os músculos, a produção celular, a regeneração dos tecidos. Então, ele é muito importante para o metabolismo de gorduras e carboidratos, promovendo o quê? A queima de gordura e a conservação de glicose para fornecer energia para o corpo, ou seja, ele queima aquela gordurinha que está ali e pega a glicose e usa ela como fonte de energia. A produção do GH ocorre principalmente durante o sono, sendo que a maior parte do GH é produzido na infância e na adolescência, né? Com o passar do tempo, nós continuamos produzindo GH, só que em baixa quantidade, né? A vida adulta ainda tem essa produção. E essa deficiência pode levar a problemas como baixa estatura, diminuição da massa muscular, ganho de peso, redução da densidade óssea. Esses fisiculturistas, como eles fazem modulação hormonal, eles usam muito GH, níveis mais altos de testosterona, por isso que eles são, digamos, percentual de gordura muito baixo e o nível de massa magra muito alto, porque eles fazem uma modulação hormonal, principalmente com o GH. Agora, passar aqui. Travou. Peraí só um pouquinho, deixa eu voltar. Uhum. Tá. Como a alimentação afeta os hormônios? A alimentação é um fator tão importante, gente, que ela pode afetar a produção, tanto na regulação dos hormônios no nosso corpo. Os alimentos que nós escolhemos, ele tem um impacto tanto na produção de hormônios, e é importante o que é entender como isso funciona para manter um equilíbrio hormonal saudável. Alimentos que afetam os hormônios. Diferentes nutrientes afetam a produção de hormônios de maneiras diferentes. Os carboidratos podem afetar a produção de insulina. Aqui, nós vamos dar ênfase a um alimento específico. A gente já teve uma aula sobre ele, mas vocês vão observar no decorrer da apresentação que ele vai estar em todos os aspectos ruins. Para o quê? Em relação à parte hormonal. Carboidratos refinados, o pão branco, arroz branco e o açúcar, pode aumentar rapidamente os níveis de glicose no sangue, levando muito à produção de insulina, e isso afeta a regulação do hormônio do crescimento. Olha para você ver, nível alto de insulina afeta o hormônio do crescimento, o GH. Gorduras saturadas. O consumo excessivo de gorduras saturadas presente nos alimentos, como carne gordurosas, laticínios integrais, pode levar ao aumento da produção de hormônios andrógenos, né? E o aumento e que pode afetar negativamente a saúde hormonal. O que são esses hormônios andrógenos? São grupos de hormônios sexuais masculinos que inclui a testosterona, a dihidrotestosterona, que é DHT, e a androstenediona. Eles são produzidos principalmente pelo testículo em homens, em menor quantidade pelos ovários em mulheres. E ele é produzido na glândula também suprarrenal em ambos sexos. Os hormônios andrógenos, eles desempenham um papel importante no desenvolvimento das características sexuais masculinas, como o crescimento da barba,
a voz mais profunda, né? O desenvolvimento de músculos, de massa óssea, além de contribuir para a regulação do desejo sexual. Eles também estão envolvidos em outros processos do organismo, como a regulação do metabolismo e do sistema imunológico. Já nas mulheres, os hormônios andrógenos também são produzidos mais em pequenas quantidades, sabe? Menores. A gente tem eles também, só que em pequenas quantidades. Eles ajudam a regular a libido, a saúde óssea e a massa muscular, além de desempenhar um papel na regulação do ciclo menstrual. No entanto, um desequilíbrio na produção dos hormônios andrógenos pode levar a uma série de problemas de saúde, incluindo acne, excesso de pelo no corpo, queda de cabelo, problemas de fertilidade, disfunção erétil nos homens, síndrome do ovário policístico, né? Então, é importante, gente, a gente sempre manter um equilíbrio da parte hormonal, principalmente dos andrógenos no organismo, para ter uma boa saúde no geral, né? Aqui é o nosso vilão, como sempre, o açúcar, né? O açúcar, vocês podem observar que ele vai estar em todas, né? O açúcar é um carboidrato simples que pode afetar a produção e a liberação de hormônios no organismo. Quando consumimos o açúcar em excesso, isso pode levar ao quê? Aumento da produção de insulina, né? O açúcar em excesso, ele estimula a produção de insulina, que é o hormônio produzido no pâncreas, que regula o açúcar no sangue. Isso leva a um desequilíbrio na produção de insulina e a resistência também, que é um fator de risco para o desenvolvimento de diabetes do tipo 2, tá? Redução da produção de hormônio do crescimento, nós falamos anteriormente, quando a insulina está alta, o que acontece? Atrapalha também o desenvolvimento do hormônio do crescimento, o GH. Aumento da produção de hormônios do estresse. O açúcar em excesso, ele pode aumentar a produção de hormônios do estresse, que é o cortisol, que pode afetar negativamente a saúde hormonal e levar a uma série de problemas. Nós sabemos o perigo que tem o cortisol alto, né? Aqui nós vamos falar dos hormônios da tireoide. Muitas pessoas já chegaram em mim e falaram assim, Luciana, eu tenho tireoide. Olha, que bom que você tem tireoide. Todos nós temos que ter tireoide, né? Mas, na verdade, as pessoas não sabiam se expressar, que tinha problema nos hormônios, enfim. A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço, produz dois hormônios importantes, a tiroxina, que é a T4, e a triodotironina, que é a T3. Esses hormônios são importantes para o quê? Regular o metabolismo do corpo, ou seja, de uma maneira que o corpo usa e armazena essa energia. Ele tanto pode armazenar como gastar. Quando ela está equilibrada, ela sabe a quantidade de armazenar e de gastar. Quando ela está em desequilíbrio, ela gasta muito, ela gasta pouco, é onde que pessoas engordam, outras emagrecem, por isso que é muito importante esse hormônio estar em totalmente equilíbrio. Os hormônios da tireoide são produzidos a partir do iodo, que é o mineral, né, que é obtido na alimentação e é armazenado na glândula tireoide. Quando necessário, a tireoide ela libera os hormônios AT4, AT3 na corrente sanguínea para que possa agir em diversos tecidos do corpo. Os alimentos que afetam a produção dos hormônios da tireoide. No caso aqui, eu coloquei o iodo, ele não atrapalha, sim, ele só ele está regulando, né? Os alimentos ricos em iodo, que é um mineral essencial para a produção de hormônios da tireoide, que são frutos do mar, como ostras, camarões, peixes, algas marinhas, ovos e leite. Antigamente, não sei se vocês se recordam, as pessoas tinham bócio, que é aquele papo. Ele pode ser genético, mas geralmente é por causa da deficiência de iodo. E o que fizeram? Incluiu o iodo no nosso sal. Por isso que o nosso sal contém iodo. Nós precisamos desse mineral para o quê? Não desenvolver problemas na tireoide.
né? Alimentos crucíferos. O que são alimentos crucíferos? São os brócolis, couve-flor, repolho. Ele contém uma substância que pode inibir a absorção do iodo pela tireoide e reduzir a produção de hormônios na tireoide. No entanto, é importante lembrar que esses alimentos são saudáveis, tá? Mas não necessita comer em grande quantidade. Eu posso continuar comendo brócolis, couve-flor, repolho? Pode. Só que, assim, são quantidades elevadas que vai atrapalhar, né? Então, tudo com muita moderação. Alimentos processados e açúcar. O consumo excessivo de alimentos processados e açucarados pode prejudicar a produção de hormônios da tireoide, sim, e levar a problemas como hipotireoidismo. Então, é importante, gente, a gente consumir pouco desses alimentos e optar por uma dieta muito equilibrada e saudável. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o hormônio do estresse, né? Os hormônios do estresse, como cortisol, adrenalina, eles são produzidos pelo corpo em resposta de situações de estresse físico ou emocional. Esses hormônios, ele tem um papel muito importante na regulação do metabolismo, na pressão arterial, na glicemia e resposta imunológica. O cortisol é um hormônio liberado pelas glândulas adrenais, tá? Em resposta ao estresse. E o seu aumento crônico no corpo pode levar a uma série de problemas. Saúde fica péssima, pressão alta, aumento de peso, distúrbio do sono e problemas cardíacos. E principalmente armazenamento na gordura abdominal. Muitas pessoas não entendem por que, que a minha barriga, a minha parte abdominal está crescendo tanto. Vamos observar qual o estilo de vida que você está levando, você está estressado, você está dormindo mal, não está fazendo atividade física, como está a sua alimentação e o cortisol, como que está o cortisol, né? As pessoas ficam preocupadas, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero tomar shot, eu quero emagrecer, mas já procurou tirar o excesso de açúcar que você consome no dia a dia? Você já procurou tirar a farinha branca que você come no dia a dia? Todos os dias você tem necessidade de comer farinha branca? Então, esses fatores também influenciam também para o aumento do cortisol, né? Adrenalina. Adrenalina é um hormônio produzido pelas glândulas adrenais em resposta ao estresse. A adrenalina ela é liberada rapidamente na corrente sanguínea em situações de perigo, estresse, sabe? Durante uma situação de luta ou fuga. Ela também desempenha um papel importante no aumento da frequência cardíaca e na contração dos vasos sanguíneos e na liberação de glicose no sangue, fornecendo energia para o corpo enfrentar o estresse. Alimentos que afetam o estresse. Mais uma vez, o açúcar refinado, né? O açúcar refinado é um carboidrato simples, que rapidamente é absorvido pelo organismo, levando que um aumento muito rápido dos níveis de açúcar no sangue. Esse pico de açúcar pode estimular o quê? Produção de cortisol, levando ao aumento do estresse no corpo. O corpo começa a ficar estressado quando tem um nível muito alto de glicose, né? A cafeína é um estimulante que pode aumentar tanto a produção de cortisol no corpo, especialmente quando ela é consumida em excesso, tá? Pode continuar tomando seu café, mas veja a quantidade de cafés que você toma durante o dia, tá? O cortisol pode ajudar a regular a energia que a cafeína te dá, né? E mais atenção, mais altos níveis de cortisol também pode causar sintomas como ansiedade, nervosismo e problemas para dormir, né? Vai ter uma noite de sono atribulada, não vai conseguir dormir, descansar, porque altos níveis de cafeína e o cortisol também está elevado. O consumo de álcool excessivo também pode aumentar a produção de cortisol no corpo, especialmente quando o consumo é feito com frequência. As pessoas que têm o hábito de tomar bebidas alcoólicas todos os dias. Então, isso é horrível e aumenta também o cortisol. O álcool ele pode afetar negativamente o sono,
levando o ciclo vicioso do aumento do estresse, problemas do sono. Então, fica aquele ciclo vicioso. Sono, você tem necessidade de tomar o álcool, e assim vai acontecendo. Alimentos que diminuem o cortisol. Alguns alimentos, como frutas e vegetais ricos em antioxidantes, pode diminuir a produção do cortisol no corpo, tá? E melhorar a resposta ao estresse. Por exemplo, o chá verde, os peixes ricos em ômega 3, também pode ter esse efeito. Aqui depois eu vou passar para vocês uma listinha aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a grelina e a leptina, que é o quê? São hormônios da saciedade, né? A regulação da fome e da saciedade é controlada por hormônios como a leptina e a grelina. Acredito que todos já escutaram esses nomes, né? A alimentação pode afetar a produção e a resposta desses hormônios, o que pode ter um impacto significativo no apetite e no controle de peso corporal. A leptina e a grelina são hormônios que atuam no controle do apetite e do peso corporal. A leptina, ela é produzida pelas células adiposas do tecido adiposo, que é a gordura, tá? E é liberada na corrente sanguínea em proporção ao tamanho e ao número dessas células. Ela age no hipotálamo, na região do cérebro, que é responsável por controlar o apetite e o metabolismo, onde estimula o quê? A liberação de neurotransmissores que promove a saciedade e a diminuição do apetite. Já a grelina, por sua vez, ela é produzida pelas células da mucosa gástrica do estômago e é liberada na corrente sanguínea. Quando o estômago está vazio, né, estimulando a sensação de fome, ela age no hipotálamo, onde estimula o quê? A liberação de neurotransmissores que aumentam o apetite e a ingestão de alimentos. Esses dois hormônios têm ação opostas no controle do apetite e do peso corporal. A leptina atua como sinal de saciedade, fala, ó, ok, eu não preciso comer mais, estou satisfeito, né, reduzindo o apetite e aumento do metabolismo, ou seja, ela acelera o seu metabolismo. Enquanto a grelina, ela atua como o quê? Um sinal de fome. Ela fala, eu estou com fome, eu preciso comer, né, aumentando o seu apetite e diminuindo o seu metabolismo, ou seja, ela desacelera o seu metabolismo, ou seja, não comi, então eu preciso deixar um pouquinho de energia aqui, não posso gastar ela, então o seu metabolismo fica lento. Por isso que o equilíbrio entre esses dois hormônios é essencial para a regulação do peso corporal. Níveis elevados de leptina e baixos níveis de grelina contribuem para a perda de peso, enquanto os níveis baixos de leptina e elevados de grelina contribuem para o ganho de peso. Então, é importante destacar aqui que os outros fatores, como qualidade e quantidade dos alimentos consumidos, o nível de atividade física, o estresse, a qualidade de sono, também influenciam no controle do apetite e no peso corporal. Além disso, algumas condições de saúde também podem afetar a produção da leptina, da grelina, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês terem noção como que funciona, tá? Aqui eu já falei para vocês, a leptina é produzida pelas células adiposas, a grelina pelo estômago. E aqui, eu acho bem interessante esse... Oh, peraí. Vocês conseguem ver aqui? Peraí. Sim. Aqui, peraí, deixa eu só movimentar aqui. Essa figurinha aqui, esse slide, eu coloquei para vocês terem noção da atuação dos hormônios da fome, né? Aqui, ó, a leptina, assim ficou melhor. Né? Que ela é responsável pela saciedade, a ingestão de alimentos, aumenta o gasto de energia. Eu vou falar para vocês de uma forma bem ilustrativa como que funciona a leptina e a grelina, tá? Vamos usar a nossa imaginação aqui agora. A grelina, a leptina, ela
elas jogam no mesmo time de regulação do apetite, tá? Do nosso corpo. A grelina é como se ela fosse um jogador número 1, que ela entra em campo, quando o estômago está vazio, ela toca o apito para avisar que é hora de comer. Eu preciso comer, ela já dá um alerta. Já a leptina é como o jogador número 2, que entra em campo quando o corpo tem gordura suficiente armazenada e levanta a bandeira verde para indicar que está satisfeito e não precisa comer mais. Então, quando a grelina toca o apito e a leptina levanta a bandeira verde, é como se os jogadores estivessem se comunicando e trabalhando juntos para ajudar o quê? A regular a ingestão de alimentos. Quando tudo está em equilíbrio no nosso corpo, funciona de maneira saudável e o peso é controlado. Mas muitas vezes, devido ao desequilíbrio hormonal, a nossa equipe de regulação desse hormônio, do apetite, pode ficar confusa. Por exemplo, quando a grelina toca o apito com muita frequência, pode levar a aumento de ingestão de alimentos e ganho de peso. E quando a leptina não consegue levantar a bandeira verde, pode levar a um aumento contínuo de ingestão de alimentos e ganho de peso. É onde a pessoa engorda, e essas pessoas que têm obesidade mórbida, elas não têm o controle desses hormônios. Esses hormônios estão todos desregulados. Alimentos que afetam e ajudam nossos hormônios da fome. Alimentos ricos em proteínas e fibras podem ajudar a aumentar a sensação de saciedade e diminuir a produção de grelina, o hormônio da fome. Gorduras saudáveis, como aquelas encontradas em nozes, abacate, também pode ter um grande efeito. Existem suplementos também que podem ajudar na manutenção desses hormônios. No entanto, é importante lembrar o quê? Que a suplementação, ela deve ser sempre orientada por um profissional da saúde, né, como médico, como nutricionista, enfim. O que de melhor forma manter os hormônios em equilíbrio, né, através de hábitos alimentares saudáveis, estilos de vida e equilibrado. Né? Alguns suplementos também, alguns suplementos aqui que eu listei, que eu deixei aqui em destaque para vocês, o ômega 3, nós temos aqui o Lick Gold, né, que é um ácido graxo essencial que pode ajudar na inflamação, melhora a saúde do sistema nervoso cardiovascular e que pode ser benéfico para a regulação hormonal. A vitamina D, ela é importante o quê? Para a saúde óssea, pode ajudar na regulação de níveis de testosterona, tá? Estrogênio no corpo. Então, tanto homem quanto mulher devem fazer a suplementação de vitamina D. Magnésio é um mineral que pode ajudar a regular os níveis de estrogênio, progesterona no corpo e também pode ser útil para reduzir a ansiedade e melhorar o sono. O zinco é um mineral muito importante para a saúde reprodutiva, tanto homem quanto mulher, e mais específico para os homens, né? Pode ajudar a regular os níveis de testosterona e estrogênio no corpo. Os probióticos ajudam a regular o equilíbrio da flora intestinal, que pode ter um efeito positivo sobre a flora, positivo sobre a produção, tá? A proteína pode ajudar a aumentar também a sensação de saciedade e reduzir a produção de grelina, que é o hormônio que estimula o apetite. Aqui nós temos proteínas, né? Tanto em relação ao Slim Shake, o Protein Shake, e também nós temos o colágeno, também que é uma proteína. As fibras, nós temos o fiber, né? As fibras podem ajudar o que é regular a digestão e aumentar a sensação de saciedade, que pode ajudar a reduzir a produção da grelina. O cromo, que é um mineral muito importante, ele ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e, consequentemente, também pode ajudar a regular a produção da leptina. Então, pessoal, o que é importante? A gente lembrar que a suplementação, ela não deve ser a única forma de regular a produção da leptina, da grelina no organismo, mas sim adotar uma alimentação saudável e equilibrada, como é um aporte adequado, como proteínas, fibras, praticar atividade física, manter um estilo de vida equilibrado é
fundamental para esses hormônios estar em equilíbrio e para ter uma promoção da saúde. Então, hoje, nós falamos sobre os hormônios, a influência da alimentação, tá? Desde já agradeço a vocês, e nós somos o que comemos. Por isso, podemos transformar literalmente nossos corpos e mentes, escolhendo alimentação saudável. Não vai por atalhos, não busque ajudas de medicamentos, busque alimentos naturais, suplementação, onde vê, igual nós temos a Duolife, oferece suplementos para nós, que é super natural, são suplementos clean label, sem aditivos químicos, sem conservantes, onde não vai ter atuação química nos nossos hormônios, vai ajudar a melhorar, a equilibrar nossa parte hormonal e não desequilibrar. E essa frase é tudo isso, nós somos o que comemos. Isso deixa transparecer, tá? Muito obrigada a todos, e eu estou aqui para tirar qualquer tipo de dúvida.